Tirar a máscara, né? Boa noite, irmãos. Paz do Senhor, tudo bem? Amém. Tudo na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre o impacto que o perdão tem nas nossas vidas. A prática do perdão ou a falta dela, ela pode definir o seu futuro, pode definir a sua caminhada nessa terra. Como o irmão disse aqui, no início do culto, Deus não nos chamou para ser medíocres, não é? Quando você falou que a gente joga pedra na manga, eu fiquei imaginando que a gente também às vezes cutuca ela com bambu, né? E esse tipo de afronta, se você imaginar que você é a manga e você está sendo afrontado pela pedra ou pelo bambu, isso são formas de que o Senhor permite em nossas vidas para que a gente possa nos aperfeiçoar. E é isso que nós vamos falar aqui hoje. Diga aí para o seu irmão que está aí do seu lado aí, se der, fala para ele assim: você não é medíocre. Fala com ele. Porque Jesus te perdoou. Amém? Amém. Vamos abrir a Bíblia então em Mateus 5, versículo 38 a 48. Isso, Mateus. Mateus 5, versículo 38 a 48 diz assim: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ao que quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir, e não volte as costas a quem te pedir emprestado. Ouvistes que foi dito, amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois, se amardes quem vos amas, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai. Amém, irmãos. Podeis assentar em nome de Jesus. Bom, eu quero compartilhar com vocês, né, quais são as consequências da prática e a não prática de perdão. Quero falar sobre necessidade, sobre a importância e principalmente sobre o impacto que isso pode trazer para você. Neste contexto, é interessante a gente lembrar de que naquela época de Cristo, ali junto aos judeus, era comum no meio deles amar somente aqueles que te amam, e era comum odiar aquele que te perseguia. Era uma prática comum, e de acordo com a lei de Moisés, isso era legal, vamos dizer assim, isso era lícito. E Jesus então veio para transformar esse modo de pensamento na cabeça dos discípulos. Era comum também que eles odiassem e tratassem
de uma forma ríspida aqueles a quem eles não amavam e não consideravam. Bateu, levou, não é? Se fizeram comigo, eu tenho agora o direito de fazer com ele. Isso era o comum da época. E Jesus então está trazendo agora um novo pensamento, uma nova ideia de cristianismo, de religião, né? Que eles conheciam religião, eles estavam conhecendo Cristo. E Jesus diz para eles: olha, vocês sabem e vocês escutaram que o tratamento é olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo que não resista ao homem mau. Se bater na tua face direita, dá a esquerda. Se te chamar para caminhar 1 milha, caminha 2. Se te pedirem a túnica, dê também a capa. Isso para os judeus era uma coisa extraterrestre, era sobre-humano isso. Não fazia parte do cotidiano deles. E Jesus então, explicando isso, ele estava querendo dizer o seguinte, assim: olha, se vocês aprenderem o que eu estou dizendo, vocês serão aperfeiçoados pelo Pai que está no céu. Era essa a ideia. Às vezes a gente escuta assim: olha, Deus te aceita como você é. Alguém já ouviu essa frase? Bom, ao longo do tempo, refletindo sobre essa frase, a primeira vez que eu ouvi, isso soou um pouco estranho na minha cabeça. Eu gosto sempre de pesquisar a respeito. Toda vez que eu tenho alguma dúvida assim no coração, às vezes a gente tem a mania de julgar de imediato, né? Mas aos poucos eu fui aprendendo de que não é bem assim. Eu fui entender de que quando a gente fala que Deus te aceita como você é, na verdade aquela pessoa que está falando essa frase, ela quer dizer assim: ó, Deus te aceita como você está. Aquele que está cansado, sobrecarregado, vinde a mim. Não foi isso que ele disse? Aquele que está. Então, como explicar isso? Por que Deus então não te aceita como você é, mas sim como você está? É necessário que depois que você reconheça Cristo como o seu Senhor e Salvador, aquele velho homem, aquela velha mulher morra. É necessário. Então não é que Deus te aceita como você é, Ele te aceita como você está. E o processo de santificação vai te aperfeiçoar até o dia, o grande glorioso dia do Senhor. Por isso está escrito em Romanos 12, 2. Põe aí, Mateus. Isso, garoto. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sedes transformados. Veja bem, é necessário que haja uma mudança. João 3, versículos 3 e 6 diz assim, ó. Jesus estava conversando com Nicodemos, e Nicodemos pergunta para Jesus: o que eu faço então para poder herdar essa vida eterna? Jesus lhe disse: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nascer de novo, transformação, mudança, não é? O Point fez aqui um tempo de cultos temáticos, né? E vocês estudaram aqui sobre metanoia. Para que estudar metanoia se Deus te aceita como você é? Pense, Deus te aceita como você está, mas é necessário que haja transformação. Todos entenderam? Amém. A mudança de comportamento, essa mudança de comportamento, ela faz parte do
pacote de salvação. É necessário. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer nos transformar. O Senhor quer nos inserir dentro de grandes batalhas. O Senhor quer te colocar em locais onde nenhum homem jamais foi. Só que o Senhor te ama. E Ele não vai te colocar lá de qualquer forma. O Senhor vai levantar mecanismos para que você seja aperfeiçoado e depois você seja inserido naquele contexto de chamado, para que você seja inserido naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Ele não vai te colocar lá de qualquer maneira, porque Ele sabe que dependendo do jeito que você entrar, você morre espiritualmente. Então Ele vai te preparar. Isso é uma necessidade de aperfeiçoamento. Essas situações adversas são para nos moldar. Uma dessas ferramentas que o Senhor usa é o perdão. E é disso que nós vamos falar aqui. É o perdão. O exercício do perdão. O Senhor quer que pratiquemos o perdão. Por quê? Porque o caráter de Deus é perdoador. Ele quer que a gente se pareça com Ele. O versículo 48 que a gente lê diz assim, ó: sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o Pai Celestial. Ele quer que sejamos parecidos com Ele. E o caráter dele é perdoador. Então Ele quer que você também seja um perdoador. Ele quer que você também tenha coragem de pedir perdão. Eu estou lendo um livro do reverendo Elben. Acho que todos aqui conhecem. Eu gosto demais dos livros do Rev. E esse livro que eu estou lendo chama Refeições Diárias. É um livro devocional para o ano todo. E é muito bom. E eu li um trecho recentemente. O título era assim: vão e esperem. Eu fiquei pensando, como assim? Você vai ou você espera? E ele fez uma reflexão com o que Jesus falou em Marcos 16:15, quando Jesus diz aos discípulos assim: olha, vão e preguem o Evangelho. Mas quando chegou em Atos 1:4, Jesus diz assim, fica e espera o Espírito Santo. E é muito interessante o pensamento que ele colocou lá, porque Jesus está falando, olha, vai sim, mas não agora. É necessário que haja um aperfeiçoamento. Os discípulos haviam aprendido práticas de cristianismo enquanto caminhavam com Cristo dentro dos evangelhos, mas nada daquilo fazia sentido direito na cabeça deles. Mas no dia que veio o poder do céu, aleluia, todas aquelas obras passaram a fazer sentido. E eles agora estavam preparados para levar o Evangelho a Judéia, Samaria e confins da terra. Eles não estavam antes, mas agora houve aperfeiçoamento. E o Senhor continua fazendo a mesma coisa. Talvez você já tenha ouvido aí uma profecia a seu respeito. Talvez você já tenha sonhado, ou o próprio Deus já tenha falado diretamente com você: olha, meu filho, eu quero que você faça isso. E aí você começa a se perguntar: mas por que está demorando? Parece que não acontece, não é assim? Irmão, sabe de uma coisa: o Senhor tem que te aperfeiçoar primeiro, porque Ele te ama. Porque talvez se você for do jeito que você está, você vai morrer. Aperfeiçoamento através do Espírito Santo. Qual a importância disso? É a aprovação. Você precisa de receber um carimbo do céu. E falava assim: olha, Alexandre, você está aprovado, vai, meu filho.
É muito interessante isso. Um carimbo, um selo de aprovação do céu, falando que você está preparado. Cumpra aquilo que eu te chamei para fazer. Pense com você mesmo. Existe algo que você não consiga perdoar? Complicado, né? Porque a gente pode até falar que não tem. Não, eu consigo perdoar tudo. Eu vi um vídeo de uma senhora e ela se dirigia assim a uma cela, a uma cadeia. E um outro preso de longe estava filmando. E aquela senhora tem todas as características de ser cristã. Você via de longe que ela era cristã. E ela chega para um dos presos que está ali dentro da cela, o preso de cabeça baixa. Ela passa a mão entre as grades, levanta o queixo dele e fala assim: meu filho, olha para mim. E o cara, muito constrangido, com as mãos para trás, ele olha para aquela senhora, e aquela senhora fala assim: eu te perdoo por ter assassinado meu filho. Talvez quem for pai aí vai entender. Eu achei aquilo muito forte. Eu não sei se eu teria aquela coragem. E aquele homem ajoelhou no chão. O vídeo acaba. É muito forte. Existe algo que você não consiga perdoar? Sabe quando dizemos assim, ó: fulano me paga. Ou então a gente fala assim, ó: ah, se fosse comigo, ele ia ver. Se você tem esse tipo de comportamento, ou se você conhece alguém que tem esse tipo de comportamento, isso é o fruto da falta de perdão. Isso se chama rancor. A falta de perdão. São pessoas que têm aquele senso de perseguição. Parece que tudo é contra ela. Tudo que o mundo conspira contra ela. Isso é muito perigoso, irmãos. A libertação, a cura para esse rancor é o perdão. E ele só pode vir do céu. Foi o que o Senhor disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo, nascer do alto. Pense no carimbo do céu. Eu quero que você imagine o seguinte: olha, por que o Senhor precisa de te aprovar? Por que Ele precisa de te testar e te selar com o Espírito Santo? Te selar com ensinamentos. Por quê? Quero que você entenda o seguinte: como que você vai falar de perdão se você não sabe perdoar? Pense comigo. Como que você vai falar de fidelidade? Vai subir aqui no púlpito, ou vai falar para o seu amigo no trabalho, para o seu amigo na escola? Como que você vai falar de fidelidade se você é infiel? Pense comigo. Como que você vai falar de honra se você não respeita seu pai e sua mãe? Se você não ama sua esposa, não ama seu marido? Como que você vai falar disso? O Senhor te chama para fazer coisas, mas não antes de te aprovar. E para te aprovar, Ele permite situações adversas. É por isso que quando está acontecendo alguma dificuldade com você, você precisa de levar essa situação ao céu e falar assim: Senhor, por quê? O que o Senhor quer de mim? E não reclamar. Por que eu? Por que é sempre comigo? Eu não aguento mais. Mas mude a sua oração. Fale assim: Senhor, por que isso? O que o Senhor quer me ensinar? Irmãos, toda situação adversa é um ensinamento.
Porque o Senhor não quer o seu mal. Ele quer que você se aperfeiçoe e seja como Ele. Aleluia. Por isso passamos por momentos difíceis. E é interessante porque esse perdão, ele precisa de nascer de você para você mesmo. É o primeiro passo. Você precisa se perdoar. Eu conheço pessoas que pediram perdão a Deus por determinada situação, mas vivem lembrando daquela situação ruim e se martirizando por causa daquilo, e se rebaixando por causa daquilo, e não conseguem mudar a página da vida. É um sentimento que machuca, que traz tristeza, que leva a pessoa para baixo. Ela não consegue se perdoar. Parece que a cruz não foi o suficiente. Parece que o senso de justiça dela precisa de falar mais alto, e ela não consegue se perdoar. Ela fala que Deus perdoou, mas a prática não condiz com aquela fala. Isso vai corroendo, traz depressão. O machucado não fecha, a cicatriz não se forma. Fica sempre com tratamentos paliativos. Um curativo hoje, um curativo amanhã. A prática do perdão, meus irmãos, para praticar o perdão, é necessário ter fé. Você precisa de crer que o Senhor é um exímio perdoador, e Ele ama te perdoar. E você precisa de crer que quando você pede perdão, sinceramente, Ele já te perdoou. Não precisa de aparecer um anjo do céu para falar assim: olha, Deus mandou te dizer que você está perdoado. Você precisa de crer. Este é o primeiro passo. Se existe algo difícil na sua vida, difícil, como eu perguntei, existe algo que você não consiga perdoar? Se sim, eu quero te dar a receita. Perdoe a si mesmo primeiro. Acredite de que Deus te perdoou, que a cruz foi o suficiente, e que o seu senso de justiça para Deus é um trapo de imundícia, não vale nada. Depois disso, depois que você conseguir se perdoar, atente-se ao seu irmão, perdoe aqueles que te ofenderam, esteja sempre disposto a deixar a sua vontade para trás. Não é fácil não, irmãos. Não é fácil não. Se eu falar que é fácil, eu sou mentiroso, porque não é fácil. Mas é por isso que se chama prática, porque você precisa de se exercitar o perdão. Quem casou sabe, aí ó, quem casou sabe. O casamento é a união de dois bons perdoadores. Vai por mim. A prática do perdão, ela é no dia a dia. É o dia a dia. E não só com aqueles que estão perto de você, mas principalmente com os seus inimigos, aqueles que não gostam de você, que passam longe de você, que foi o que Cristo disse. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Mas, cara, como que eu vou amar o meu inimigo? Comece perdoando ele. Já é o primeiro passo. Perdoe ele. Mateus 6, 14, 15 diz assim, ó: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Próximo. Se porém
não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Irmãos, isso é muito forte. Não sou eu que estou dizendo, não, olha ali. Se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Não é eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. O que Deus está falando ali é que se você não perdoar o seu irmão, Ele não vai te perdoar, cara. Já parou para pensar nisso? Que loucura. Esse versículo está logo abaixo do Pai Nosso. Ele é a continuação do Pai Nosso. Isso faz parte de uma oração. Se existe algo que você não consiga perdoar, busque de Deus. Busque de Deus. E se mesmo assim continuar difícil, fale para o Senhor. Fale assim: Senhor, está muito difícil, eu não consigo. Irmãos, comece a profetizar o perdão na sua vida. Já pararam para pensar nisso? Eu ouvi um irmão dizer muitos anos atrás, e isso me marcou muito. Ele disse: olha, em suas orações, declare o perdão, mesmo que você não esteja vendo o perdão, mesmo que você não sinta o perdão, declare o perdão sobre essa situação, até que ele se torne realidade. Aprenda a profetizar o perdão na sua vida. Fale assim: Senhor, eu não consigo, é muito difícil, dói muito, mas eu declaro, Senhor, porque eu sei que o Senhor mandou eu perdoar. O perdão não é só um sentimento, é um mandamento. Pai, eu não consigo, mas eu declaro esse perdão sobre essa situação, sobre fulano, sobre sei lá o que. Mas declaro o perdão, até que um dia você irá sentir paz. E você vai perceber que todo aquele rancor foi embora. Eu quero contar aqui um testemunho para te mostrar o quão impactante é a prática do perdão. E eu não vou citar o nome de ninguém para preservar as pessoas. É um testemunho que aconteceu, uma história que aconteceu comigo há uns 6 anos. E tirando os envolvidos da história, eu acredito que umas 2 pessoas só conheçam. O meu discipulador, o pastor Davi, é um deles. Mas eu, orando ao Senhor, fazendo essa palavra, o Senhor colocou muito forte para que eu contasse isso aqui para vocês. Eu não sei porquê, Deus sabe. Talvez tenha alguém aqui que precise ouvir essa história. Certa vez, eu tinha uma pessoa, vou chamar de pessoa para preservar. Tinha uma pessoa que trabalhava comigo. E eu vi essa pessoa sempre muito triste, muito desanimada com a família, desanimada com a vida. E aquilo sempre me incomodava muito. E eu ia até a sala dessa pessoa. Essa pessoa trabalhava para mim lá no escritório. E eu falava de Jesus para ela, porque é o que eu tinha para oferecer. Às vezes parece assim: era só que eu tinha. Não, era tudo, né? E eu falava de Jesus, não tinha. Eu via ela sempre, essa pessoa sempre triste, e eu falava de Cristo. E eu via que essa pessoa sempre recebia bem o Evangelho. Ela se emocionava, a pessoa se emocionava, lia trechos da Bíblia. Essa pessoa então começou a frequentar a célula que eu liderava na época. Essa pessoa então começou a levar muitos entes queridos até a célula. Tinha 10, 15 parentes numa célula.
A cela com 40 pessoas, 15 era da família dessa pessoa. E o evangelho entrando assim de uma forma poderosa dentro da família dessa pessoa. E eu estava muito feliz com aquilo. E essa pessoa começou a vir aqui na igreja. E essa pessoa se cadastrou para fazer um encontro com Deus. Eu fiquei muito feliz. Naquele encontro com Deus, era abril de 2016, eu acredito. Numa sexta-feira, eu saí do escritório, eu ia trabalhar naquele encontro. Numa sexta-feira, por volta de 2 horas da tarde, eu falei assim: eu já encerrei por hoje, vou embora me preparar para ir para o encontro. E eu falei assim: não, eu vou pagar uma conta aqui na lotérica antes. Cheguei até a lotérica. De repente, a moça do caixa que me atendeu disse assim: o senhor que é o Lauro? Eu falei: sim. O senhor poderia esperar um momentinho? Queria conversar com o senhor. Aí eu: perfeitamente. Aquela senhora veio até mim e começou a me contar as preocupações dela com relação a essa pessoa que trabalhava comigo, porque a gente fazia todos os pagamentos ali naquela lotérica. E ao entender daquela senhora, a gerente da lotérica, havia algo de muito estranho, de muito errado. E quando ela começou a me contar e começou a me mostrar documentos, eu entrei em choque. Aquela pessoa estava nos lesando, nos roubando já há muito tempo. E era muito dinheiro. Eu entendi tudo aquilo, agradeci ela e fui embora. Comecei a tremer. Eu sabia que aquela pessoa ia para o encontro com Deus naquele dia, e eu também. Eu cheguei em casa, eu não sabia o que fazer. Eu falei: eu preciso orar. Eu fui orar. Orei muito. E no final, eu falei assim: Senhor, irmãos, eu conto isso não é para me gloriar, não. É para louvar o nosso Deus, amém? E é para tentar produzir em você algum tipo de encorajamento, algum tipo de edificação, para que a minha ferida cicatrizada possa ajudar você no momento que você vive, se há alguma coisa que você não consegue perdoar. E eu falei: Senhor, eu vou calar a minha boca, eu vou para o encontro com Deus. Porque quem sou eu? Quem sou eu para impedir o que o Senhor tem para fazer na vida dessa pessoa? Quem sou eu? E eu não contei para o meu irmão naquele dia. E eu fui para o encontro. E eu segurei isso o encontro inteiro. E eu vendo a pessoa lá, e ela recebia, chorava, caía no chão. Quem já foi no encontro sabe. E eu via aquela pessoa, e só eu sabia, mas ninguém. E eu via aquela pessoa desesperada, tentando pôr para fora alguma coisa. Eu não quero dar spoiler do encontro, não. Mas todo mundo sabe que tem um momento lá, uma palestra específica sobre perdão. Eu espero, eu prefiro crer de que aquela pessoa se arrependeu naquele momento ali. E eu saí dali naturalmente tranquilo. Cheguei muito angustiado, mas saí tranquilo. Quando voltamos à vida normal,
Eu contei para o meu irmão, né, que é meu sócio, e ele ficou muito aborrecido, muito chateado. E a gente ali com aquelas provas na mão, enfim, nós chamamos a pessoa para conversar. A pessoa foi e o meu irmão falou muito, ameaçou de mandar prender, falou e até. Ele estava com muita raiva, eu entendo ele. Era uma situação muito difícil. E minha mão tremia, e eu esperando a minha vez de falar. E quando chegou a minha vez de falar, eu disse assim: olha, pessoa, primeira coisa que eu quero que você lembre é de que eu sou um servo de Deus. E quando eu falei assim, a pessoa começou a chorar, porque até então a pessoa tinha negado tudo. Não, eu não fiz nada disso. Você está ficando doido, vou te processar, não sei o que. Eu falei: pessoa, a primeira coisa que eu quero que você lembre é que eu sou um servo de Deus. E aí aquela pessoa começou a chorar. Eu falei para ela assim: se você olhar nos meus olhos e me dizer que você não fez nada disso que a gente está te falando, eu vou acreditar. Meu irmão ficou louco. O que é isso que você está fazendo? Eu insisti: se você olhar nos meus olhos e falar que não fez isso, eu vou acreditar. A pessoa não falou nada e continuou chorando. Aí eu falei assim: você fez isso aqui, não fez? Eu não quero mandar te prender, eu não quero te prejudicar, eu quero saber a verdade. Aí a pessoa balançou a cabeça e falou que tinha feito, e começou a contar. Passou aquele dia, aquela pessoa se esforçou para tentar devolver parte do dinheiro. E naquele momento eu percebi que ela estava realmente arrependida. Porque se essa pessoa não tivesse se arrependido, ela não teria dado nada de volta. Ela tentou, só que era muita grana, e ela não conseguiu. E chegou um dia, eu virei para o meu irmão e falei assim: cara, Deus tem nos abençoado tanto, vamos perdoar essa pessoa, cara, porque é o que Deus queria que a gente fizesse. Falta aí, sei lá, 18 mil para ela pagar ainda. Ela não vai conseguir. Vamos perdoar, vamos tirar isso da nossa cabeça, cara, tirar isso do nosso coração. E aí o meu irmão chorando virou para mim e falou assim: você está certo. Eu chamei aquela pessoa no escritório, e quando eu disse que a gente estava perdoando ela caiu no chão e chorou uns 5 minutos seguidos, de soluçar. E eu também chorei, porque eu sou chorão. Mas entenda o peso que saiu das nossas costas, o peso que saiu das costas daquela pessoa. Foi difícil, irmãos, difícil, porque a carne fala muito alto. A vontade nossa de querer fazer a nossa própria justiça é gigante, é gigantesco. A gente não quer sair prejudicado. Meu Deus, me tomaram a túnica, e agora? Como que eu faço para receber essa túnica de volta? E o Senhor disse: dá-te a minha capa. Dá-te a minha capa. Se você ficou ofendido, não deixe isso te dominar, não, cara. Por mais que pareça difícil, o Senhor é perdoador, e é Ele quem coloca o sentimento de perdão no nosso coração. Até onde eu sei, essa pessoa não frequenta mais aqui, por motivos óbvios, mas ela continua sendo crente,
eu às vezes vejo na rede social, continua sendo crente. Eu fico tão feliz com isso, porque de alguma forma, sei lá, cara, Deus nos deu coragem ali de perdoar aquela pessoa ali naquele momento. E plantando uma semente para o reino de Deus. Eu espero que essa pessoa também conte essa história. Está sendo gravada aqui. Eu espero que essa pessoa também conte essa história com a versão dela, para também glorificar o Senhor. E quem sabe usar também a cicatriz dela para curar as outras feridas abertas que estiverem ali à volta dela. A prática de pedir e liberar perdão deve ser uma constante na sua vida, irmão. Lembra disso, em nome de Jesus. Por mais difícil que possa parecer, não existe nada que não possa ser perdoado. Nada. Eu conheço histórias aqui dentro da igreja que, se fossem aí no mundo, tinham acabado com o divórcio, tinham acabado com o assassinato, mas eles estão firmes na presença de Deus, porque no momento mais crítico eles resolveram escolher o perdão. Aleluia. Fiquem de